Vamos lá, queridos, vamos começar com uma palavra de oração, então? Todos aqui comigo? Vamos lá. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor traga uma palavra, Senhor, de transformação, de paz, uma palavra, Senhor, onde nós podemos encontrar a Tua glória, Senhor. Pai, nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia, por isso nós clamamos agora para que o Senhor possa cumprir o Teu propósito nas nossas vidas, Senhor. E não permita que nada venha nos interromper, Senhor, nesse momento tão precioso em que nós estamos aprendendo do Senhor, ó Pai. Em nome e para a glória de Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém, Senhor. Queridos, antes que eu esqueça, no final eu vou avisar de novo. No próximo domingo, dia 15, é o dia das eleições, né? Nós não teremos aula, porque esse dia vai ser um pouco complicado, nós sabemos disso, né? Sabemos que, na verdade, das 7 às 10 horas é o pessoal mais velho, da terceira idade. Então, a maioria aqui só vai conseguir votar depois das 10. Então, estrategicamente, por conta dessa questão toda da pandemia, que eu acredito que vai ter fila, a gente não sabe nem se vai conseguir chegar lá e votar ou ter que votar de novo. Então, nós não teremos a aula dia 15, ok? Nós teremos nossa aula dia 22, certo, queridos? No final, eu dou novamente esse aviso. Eu gostaria que hoje, queridos, nós pudéssemos abrir a Bíblia em Esther, livro de Esther, Antigo Testamento, no capítulo 2, nós vamos nos ater, né, especificamente aqui, apenas alguns versículos do livro de Esther, capítulo 2, eu quero só dar aqui um apanhado bem rápido, histórico, para todos nós aqui do que acontece neste livro. Então começa assim, o capítulo 1, que nos interessa é o 2, mas eu vou ler alguns versículos do 1. Vamos lá. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero, no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Para quem chegou agora, eu estou em Esther, capítulo 2, livro de Esther. Queridos, nós temos aqui o ano, aproximadamente aí, o ano que Assuero reinou entre 486 até 465 a.C. Quem foi Assuero? Foi o imperador, né? Foi o rei Medo-Persa, o Império Medo-Persa, foi aquele que derrubou o Império da Babilônia e eles assumiram o poder. Se vocês se lembram, foi justamente o Império da Babilônia que levou para o cativeiro, por 70 anos, né? Judá, o reino de Judá. Depois de 70 anos em cativeiro, o reino da Babilônia caiu. E quem assumiu foi o Império Medo-Persa. Então, Assuero foi um desses imperadores, né? Ele é conhecido também como Xerxes. Ele era filho de Dario I e neto de Ciro. Ciro foi quem tomou, na verdade, né? O Império Babilônico. Ele foi, Assuero, pai de Artaxerxes. Esse Artaxerxes, que é filho de Assuero, vai aparecer lá em Esdras, capítulo 7, e Neemias, capítulo 2. E aqui começa, então, a nossa história, né? A história de Esther. Assuero, ele era casado com Vasti, a rainha, né? Medo-Persa, e ele dá um banquete, dá uma festa. Em determinado momento, ele pede para que a rainha se apresente, a rainha Vasti, e ela desobedece, o rei não aceita. E vocês têm que entender que nessa época, quando uma rainha ou qualquer outro súdito desobedecesse o rei, era pena de morte.
Mas o que ele faz aqui? Ele, na verdade, ele expulsa Vasti do reinado, né? Então, a Vasti é obrigada a ser exilada do reinado. Ela deixa de ser rainha. E passado alguns anos, Assuero começa a sentir a necessidade de ter uma rainha ao seu lado. Era um homem que tinha várias concubinas, mas um rei precisava ter uma rainha. E, a partir desse momento, então, é que começa o capítulo 2 de Esther. Então, ele apregou aí que todas as mulheres do Império Medo-Persa, que sejam de boa aparência e belas, elas possam se apresentar. E quem, na verdade, vai atrás, né, dessas mulheres é Hegai, que é o eunuco do palácio. Ele é um dos oficiais, digamos assim, de confiança do rei Assuero, e ele é quem tomava conta do harém do rei. Então, a partir daí, então, o que acontece? Várias mulheres se apresentam diante de Hegai. Segundo o historiador aí, né, Plínio da Antiguidade, 400 mulheres se apresentaram ali para se tornarem, né, para uma delas se tornar rainha. Então, nós vemos aqui que Esther, entre elas, se apresentou. Capítulo 2 diz assim, a partir do versículo 5, 2:5 de Esther. Ora, na cidade de Susã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Mordecai vinha lá da época dos exilados da Babilônia. Quando o povo, né, voltou para Israel, para Jerusalém, e isso quem permitiu foi justamente Ciro, o imperador medo-persa, muitos ficaram ali, muitos não retornaram para Jerusalém, e um deles foi Mordecai. E aí diz assim, né, versículo 7 do capítulo 2 de Esther. Ele criara a Adassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomaram por filha. Mordecai era primo dela, né, queridos? Ela era órfã, mas a Bíblia fala que ela era, olha as qualidades aqui, ela era bela, bela significa que fisicamente ela era bela, boa aparência significa que ela era graciosa. Então, ela era uma mulher, na verdade, de fácil convívio. Isso que seria boa aparência. E formosura significa que ela era obediente. É isso aí a palavra formosura. Versículo 8. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntados muitas moças na cidade de Susã, sob as vistas de Hegai, aqui, né, o eunuco do rei, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa, a Esther, no caso aqui, né, e alcançou favor perante ele, perante aqui esse eunuco do rei, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Bom, vamos lá. Adassa é o nome dela. Adassa é o nome hebraico de Esther, que significa murta. Murta é uma planta arbustiva, depois eu vou mostrar as plantas aqui para vocês. Hoje é o dia das plantas aqui na aula, viu, irmãos? E esta planta tem flores brancas, e essas flores e as folhas da murta são medicinais, tá? São anti-inflamatórias, muito utilizada naquela época. Então, o nome dela era Adassa, e aí, quando ela se torna rainha, ela passa a se chamar Esther, que é um nome medo-persa. Esther tem 2 significados na época. O primeiro é estrela, tá? Mas também significa Ishtar, que era uma das deusas do Império Medo-Persa. Então, ela recebe esse nome, digamos assim, medo-persa, né?
Bom, Esther, na verdade, queridos, o que nos interessa aqui da vida dela hoje? Ela é um símbolo. O que nós podemos trazer ela para o Novo Testamento? Para os dias de hoje, para a nova aliança. Esther é um símbolo da igreja de Jesus Cristo, queridos irmãos. Porque Esther recebeu preparação para se tornar o quê? A esposa do rei. E assim a igreja, que somos nós somos a noiva. E nós estamos sendo preparados, todos nós aqui como igreja, ao redor do mundo, para nos encontrarmos com o noivo, para as bodas que vão acontecer, né? Nós cearemos com o noivo, que é Jesus Cristo, e estaremos com ele por toda a eternidade. Então, brevemente aqui, não dá para nós esgotarmos todo o assunto, porque ele é longo. Eu quero fazer um paralelo do que aconteceu com Esther e da preparação da igreja. Então, o versículo 9 do capítulo 2, versículo 9 do capítulo 2, diz que Esther alcançou graça perante Hagai. 2:9. Gente, alcançar graça aí significa que ela tinha o quê? Que ela tinha lealdade. Ela era uma mulher de caráter piedoso, de caráter leal, de caráter honesto. Por isso que ela alcançou graça. Na verdade, quando ele favorece ela aí no versículo 9, com esse monte de coisa que nós vamos ver, é justamente porque entre todas as mulheres que estavam ali, em média 400 mulheres, todas estavam interessadas em ser a esposa do rei. Mas a Esther não. Na Esther foi encontrado um espírito de lealdade, um espírito de piedade, um espírito de temor a Deus, que as outras não tinham. Esse era o diferencial de Hadassah, de Esther, né? E aí a Bíblia vai dizer, eu estou no capítulo 2, versículo 9, que ele lhe ofereceu o quê? O eunuco do rei, né? Ungüentos e alimentos, e 7 jovens. Então vamos entender o que eram esses ungüentos, queridos. A palavra ungüentos aparece também no versículo 12. Nós vamos chegar nele já já. Ungüentos aí é a palavra tanruquim, ou tanruque, que significa o seguinte: o que é tanruque em hebraico? São coisas, são na verdade pomadas, são preparados, feitos para limpar, para tirar a sujeira, tá? É o que nós poderíamos chamar hoje de sabonete de limpeza, ou detergente, né, de limpeza. Então, na verdade, era utilizado nos banhos, e os banhos lá, na verdade, eles eram pouco frequentes, porque era uma região que não tinha, principalmente Israel ali, até hoje é uma região que não tem muita água disponível. Então, utilizava-se o quê? Utilizava-se produtos de limpeza, onde você podia usar pouca água, e às vezes nem usava água. É um tipo, então, de preparado, aonde misturava-se o azeite de oliva, nesse preparado aí, para fazer o tanruquim, o azeite de oliva e uma resina, ou propriamente o óleo de uma planta chamada cássia. O nome, né, científico dela é Cinnamomus cassia. Às vezes, eles pegavam as flores da cássia, trituravam essas folhas e misturava com azeite. Então, o que você tinha ali? Você tinha um preparado esfoliante. Hoje, né, para quem usou esfoliante, sabe do que eu estou falando. Então, é um preparado utilizado para limpeza, para tirar a sujeira. Irmãos, o que isso tem a ver com a nossa vida como igreja? A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que diariamente cada um de nós tem que se arrepender, tem que se limpar. Arrependimento é limpeza dos pecados. Há um texto aqui, Provérbios 28:13, que diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então olha aqui, é arrependimento,
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Olha a palavra aí, limpeza, de toda a injustiça. Isso está em 1 João 9. Então, esse processo dos ungüentos, pela qual ela passou aí, na verdade, por quanto tempo Esther se preparou? Por 1 ano. Daqui a pouco eu vou falar o porquê disso. Tá? Ela usou, entre outras coisas, produtos para se limpar. Nós temos que nos limparmos diariamente, confessando os nossos pecados diariamente, queridos. E confessar pecado, né? Tem gente que junta tudo e confessa uma vez por semana. Não. Confessar pecado é diário. A limpeza é diária. Nós tomamos banho diariamente. Nós nos limpamos diariamente. Então, isso é importante. A igreja de Jesus precisa estar limpa diariamente. Jesus, ele já levou todos os nossos pecados na cruz. Mas ele quer que nós confessemos o pecado. Porque isso significa o quê? Purificação. Limpeza diária. Bom, outra coisa aí que Hegai ofereceu para Esther foram alimentos. Vocês estão vendo aí que depois dos ungüentos aparece alimentos, tá? Esses alimentos, eles eram, na verdade, alimentos especiais. Eram alimentos que iriam produzir algumas coisas na vida da Esther durante todo esse ano de preparo. Fortalecimento do corpo, deixava sua pele mais saudável e melhorava a proteção da pessoa contra doenças. Então, que alimentos eram esses que ela comia? Frutos cítricos, em geral, ok? Tâmaras, damasco, pães com nozes, manteiga de leite de cabra, carnes magras com legumes cozidos, aves, peixes, cordeiros assados, mel, canela, romãs e amêndoas. Ou, se você pegar tudo isso que eu falei aí, tá? Todos esses alimentos, eles realmente são riquíssimos em sais minerais, vitaminas e proteínas e fibra, tá? São alimentos ricos que realmente promovem a nossa saúde. Então, esses alimentos foram oferecidos a Esther. O que isso tem a ver, então, com a gente, com a noiva de Cristo? Há um texto em 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: portanto, quer comais e quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos na nossa vida, incluindo alimentos, tem que ser tudo para a glória de Deus. A igreja de Jesus Cristo não pode dar mau testemunho. Ela tem que fazer para a glória de Deus. Outro versículo que está em João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Que alimento que a igreja de Jesus tem que comer todos os dias para se fortalecer? Tem que comer o alimento que é o pão da vida, Jesus Cristo. Então, todos os dias, a igreja precisa se alimentar de Jesus, da sua palavra, de quem ele é. Precisa diariamente estar em oração diante de Jesus, para que ele nos dê esse alimento que vai nos fortalecer espiritualmente e vai nos manter saudáveis na fé cristã até a sua volta, ou até que nós estejamos na presença dele pela morte. Então, irmãos, essa é a comparação aí dos alimentos, o preparo da rainha Esther para estar na presença do rei, né? Outra coisa que acontece ali, que o eunuco do rei, então, permite que ela tenha. Ele disponibiliza para ela 7 servas do palácio. Eram as servas mais eficientes que ele tinha ali no palácio. Essas 7 mulheres, essas 7 servas, elas iriam servir a Esther, que não era rainha ainda, ela estava sendo ainda preparada. Elas iriam servir a Esther durante todo esse período de 1 ano,
para que ela pudesse, então, estar pronta para se apresentar a Assuero. Essas 7 servas, então, queridos, nós podemos aqui simbolizar metaforicamente para a nossa vida o que nós temos ali no Salmo 91:11, que diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. O Senhor, queridos, ele disponibiliza, quem faz isso é Deus, tá? Não somos nós não temos permissão para falar com anjos. Deus disponibiliza anjos que fazem o quê? Que nos guardam de coisas que a gente nem imagina que poderia ter acontecido e não aconteceu, porque Deus não permitiu, porque os anjos nos guardaram. Há um outro texto que diz assim, Hebreus 1:14. Não são todos eles espíritos ministradores, que são anjos aqui, né? Enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, queridos, Deus disponibiliza os seus anjos para nos guardar, para nos servir, para estar, o quê? Estarem, na verdade, né, diante de Deus, fazendo a vontade de Deus na nossa vida. Então, isso nós poderíamos comparar, então, a Igreja de Jesus tem isso disponível. Vocês se lembram quando Eliseu, né, ele fala lá para o seu servo, isso está lá em 2 Reis, capítulo 6. Ele fala, Senhor, abre os olhos do servo, porque ele só está enxergando os exércitos inimigos. E aí, quando Deus mostra para o servo de Eliseu um exército celestial para proteger Israel. Então, isso é o quê? Isso simboliza essas servas, né? Esses anjos nos servindo, o povo de Deus, os escolhidos do Senhor. E, queridos, quanto tempo Esther ficou em preparação? Vamos para frente agora. Esther 2, versículo 12. Eu vou ler o versículo 12 de Esther 2. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e unguentos em uso entre as mulheres. Vamos por partes aqui. 1 ano de preparo, queridos. 1 ano, para que elas estivessem diante do rei e pudessem ser escolhidas. Apocalipse 19, 7, 8 diz assim, alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, que somos nós, queridos, a si mesmo já se ataviou. Sabe o que é se ataviou? Se preparou. Tá? Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Queridos, deixa eu falar rapidamente aqui para vocês, como é o preparo de um casamento judaico. Casamento judaico é assim, o noivo tem que pagar para o pai da noiva um resgate, um dote, e geralmente era de alto valor, tá? Mesmo para aqueles que tinham pouca condição financeira, se ele quisesse se casar, ele tinha que pagar um dote de alto valor. Jesus é o noivo, queridos, ele pagou pelo nosso resgate. Ele pagou por nós que somos a noiva, pagou lá na cruz. Diante disso, desse pagamento, durante 1 ano, esta noiva judia se preparava, ela se ataviava, ela tinha todo um preparo, eram ensinamentos para ela se tornar a esposa perfeita, a esposa que aquele marido precisava ter, tá? Não vou falar tudo aqui porque não dá tempo. Só que durante esse 1 ano, o que é que o noivo fazia? O noivo, durante todo o ano que a noiva se preparava, ele, lá na casa do pai dele, ele construía um lar para a noiva. Ele construía uma casa,
ele construía um quarto nupcial para ela, onde as bodas iriam acontecer. Não é só o quarto, ele construía um lar. E esse lar, na verdade, ele se informava através de um amigo da noiva para saber quais eram os gostos da noiva. Olha que coisa interessante. Jesus está preparando um lar para nós na casa do Pai. Ele é o noivo. E quem que é o amigo que está informando ele? O Espírito Santo que está em nós, queridos. Tá? Que está nos preparando, que está nos ataviando, para que nós o quê? Cheguemos aos aposentos e às bodas do noivo. Aí depois de um ano acontecia esse encontro nupcial. Então, queridos, é exatamente por isso que é um ano de preparo. E vamos continuar aqui. O versículo 12 de Esther, capítulo 2. Diz lá a Bíblia que ela se preparou 6 meses com óleo de mirra. Tá? A mirra é uma resina oleosa obtida através de pancadas que você dá no tronco da comífera mirra, que é uma árvore resinosa, que você bate nela para ela soltar isso. A mirra, queridos, ela nos traz muitas coisas aqui. Vamos lá. Jesus foi presenteado com mirra. Lembra dos reis? Incenso, ouro e mirra. Jesus, queridos, na cruz, quando ele estava crucificado, lhe ofereceram, está lá em Marcos 15, 23, vinho com mirra, só que ele não aceitou. Sabe por quê? Porque esse misturado de vinho com mirra, a mirra lá, às vezes ela é tratada com outra palavra, fel, porque a mirra é amarga. A palavra mirra vem de mirror, que é amargo. Jesus não aceitou, porque a mistura de vinho com mirra, ela funcionava como um narcótico, um entorpecente. A pessoa, ela ficava literalmente drogada. Jesus não aceitou isso, porque ele foi para a cruz totalmente consciente do que ele estava fazendo lá, morrendo pelos nossos pecados, sofrendo aquela dor por nós. No sepultamento dele, ele foi ungido com mirra. Então a mirra, ela tem um significado do quê? De morte. Tá? A mirra está ligada à morte. Os egípcios, uma das coisas que eles faziam para embalsamar os cadáveres, na hora da mumificação, era mergulhar os cadáveres num óleo de mirra. Deixava lá um tempo. Por que eles faziam isso? Porque a mirra é antisséptica, ela mata fungos e bactérias, ela é anti-inflamatória. A mirra, ela repara tudo aquilo que está na pele, ela mata fungos, vírus, bactérias. Tá? A mirra, ela é tratada então para remover toxinas. Ela mata os agentes da corrupção do corpo humano. O que faz o corpo, entrar em decomposição? Fungos e bactérias. A mirra mata esses micro-organismos. Então ela tem essa função. Por isso que os egípcios usavam a mirra. Com isso, nós vemos o seguinte, que a mirra, na hora que ela faz essa função toda no corpo da pessoa, ela exerce uma segunda função importante, ela é adstringente, ou seja, ela fecha os poros de secreções que nós temos na pele, que são secreções sebáceas de gordura e secreções sudoríferas de suor. Então a mirra, ela vai o quê? Ela vai diminuir o suor e diminuir o quê? Essas secreções de sebo, de gordura. Com isso ela conserva mais o corpo da pessoa. Ela remove, tá? Ela remove tanto fungos, bactérias, agentes causadores do apodrecimento, mas ela também remove cheiros e odores fortes. A mirra também faz isso. E você tem que pensar que as pessoas naquela época não tinham muito acesso à água para tomar banho. Então elas usavam aquele produto de limpeza que eu falei no começo para vocês, né? Que era a base de cássia e de azeite, e usava a mirra para tirar os cheiros do suor. Então esse preparo durou 6 meses. O que isso tem a ver com a gente, meus irmãos? A mirra, ela tem a ver com fazer morrer a nossa natureza humana todos os dias. E o texto aqui é:
Colossenses, capítulo 3, e eu vou ler para vocês alguns versículos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E tem aqui, Paulo faz uma listinha, né, de exemplos. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Colossenses 3, de 5 a 11. Fazei morrer a vossa natureza humana, porque quando nós cometemos todos esses pecados, essa listona aí, e nós deixamos a natureza humana aflorar, nós nos tornamos mal cheirosos para Deus, irmãos. Então a mirra, ela tem a ver com o quê? Com nós utilizarmos no nosso dia a dia, o quê? O pegar a carne e colocá-la na cruz. Crucificar a carne, mortificar a carne, matar a carne. Para que ela o quê? Para que ela se torne o bom perfume de Cristo. E aqui é o próximo texto que eu vou ler para vocês, 2 Coríntios 2,15. Porque nós que andamos no Espírito Santo, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Nós temos que exalar o quê? O bom perfume de Cristo, tanto para aqueles que são salvos, como para aqueles que não são, para que eles vejam Jesus em nós. Então isso tem a ver aqui, né, metaforicamente, com a mirra. Próximo aí, queridos. Olha, voltando para Esther, estou terminando aqui o nosso estudo, tá? Voltando para Esther 2:12. Então, vou ler de novo aqui. Em chegando o prazo, cada moça de vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições, por 12 meses, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos. Os ungüentos eu já falei. É para esfregar, limpar e tirar a sujeira. Especiarias e perfumes, é outra coisa que elas usavam nos últimos 6 meses aí. As especiarias e os perfumes, irmãos, é o bálsamo, tá? Camífora gileadensis, é o bálsamo famoso, bálsamo de Gileade. Ele tem um perfume adocicado e muito suave. Ele era usado para perfumar e curar feridas. Ele era um produto, queridos, exportado para o Egito e para todo o Império Medo-Persa. Então, o bálsamo era um perfume de aroma agradável, tá? Impregnava a pele da pessoa que usava diariamente, ele impregnava com o seu odor agradável, ao ponto de que se a pessoa usasse o bálsamo diariamente, como foi o caso de Esther, ela adquiria esse odor do bálsamo naturalmente, impregnava os poros da pele, tá? Naturalmente Esther exalava o odor do bálsamo. Então, queridos, o que significa isso? Significa o bálsamo é cura da alma, o bálsamo é santificação, e tem a ver com o versículo que eu li para vocês aqui. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Nós temos que exalar o bálsamo de Jesus, a santificação do Espírito Santo, para chegar às narinas de Deus como sendo um bom perfume, o perfume de quem busca a santificação. E o que é buscar a santificação? É se limpar todos os dias, com arrependimento, é fazer morrer a natureza humana, crucificar o eu,
e buscar as coisas lá do alto de Jesus, os alimentos, que na verdade é o pão da vida, se alimentar de Jesus diariamente. Isso é santificação, queridos. Então, é isso que nós temos que buscar. E, voltando aqui para o versículo, vamos lá, 12, Esther 2, 12. Porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias, e com os perfumes e ungüentos, e impuso entre as mulheres. Versículo 13. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Versículo 15. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez, depois de 1 ano, de ir ao rei, nada pediu a ele, além do que disse Hegai. Ó a obediência de Esther aqui, porque ela tinha, na verdade, formosura, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Versículo 17, o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, ou seja, todas as outras que se apresentaram, né? E ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. Aqui está dizendo o versículo que Esther era uma virgem. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Queridos, Esther era virgem, ou seja, pura, reta, imaculada. Efésios 5, 27. Para a apresentar a igreja, nós, a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É assim que nós vamos nos apresentar diante do noivo, né? Porque o próprio noivo se encarregou de nos tornar o quê? Pura, santa, imaculada, como igreja. Essa é a igreja que vai se apresentar diante de Jesus. E, para finalizar, então, Esther foi escolhida, o rei a amou, dentre as 400 aproximadamente ali, que se apresentaram. E aí nós podemos, então, pegar o texto de Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Queridos, somos igreja e fomos escolhidos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor. Amém, meus queridos irmãos? Deixa eu mostrar aqui para vocês, peraí, as 4 imagens que eu disse que eu ia apresentar, rapidamente aqui, e aí nós já terminamos, tá? Vamos lá? Aqui nós temos o bálsamo de Gileade, tá vendo aí, ó, a resina escorrendo do tronco, tá? Comífera gileadensis. Então, essa é a resina da qual você faz o bálsamo de Gileade. Essa aqui, queridos, é a acácia, são as folhas de acácia, né? Que é aquela planta que promove a limpeza. Essa é a murta. O nome de Esther é Hadassah, que significa murta. Então, essas flores que você está vendo aí, e as folhas, elas são medicinais. A murta são plantas que existem no Oriente Médio, tá, queridos? Adaptadas ao clima seco de lá. E essa é o que? A mirra, tá? De onde se extrai, então, o fel do tronco amargo. Então, nós temos aí todos eles, né? Que nós vimos hoje. E nós vamos encerrar, então, essa palavra de hoje, queridos, com uma palavra de oração. Lembrando que dia 15 nós não teremos aula, ok? Somente no dia 22. Vou pedir ao pastor Sidney, que eu sei que ele está aqui,
para fazer essa oração, amém? Para nós encerrarmos. Ó Deus querido e amado, louvado, bendito seja o teu nome. Te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra nos traz, ó Deus, detalhes que, se passar, ó Deus, pelos nossos olhos simplesmente, sem a presença do teu Santo Espírito, nós apenas e tão somente teríamos algumas informações. Mas na medida em que o Senhor aplica no nosso coração a tua palavra e nos faz compreender, ó Deus, o significado de cada situação, de cada item, ó Deus. Hoje, lembrados a respeito dessa preparação na vida da Esther, ó Deus, que o Senhor mesmo escolheu de uma forma estratégica para que pudesse, ó Deus, permitir a libertação do seu povo no passado. De alguma forma, indiretamente, isso nos atinge até hoje, por conta, ó Deus, da vida do seu povo, da onde veio o próprio Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que planeja todas as coisas e tudo aquilo que o teu dedo tem marcado para que possa ocorrer. Nada pode ser frustrado. Sabemos, Deus, que estamos nesse mundo vivendo numa circunstância tão especial como essa. Muitas vezes, ó Deus, podemos ser levados a pensar que as coisas podem fugir do controle, mas sabemos que do Senhor nada foge do seu controle, nada foge do teu plano perfeito, soberano e absolutamente consciente do que realmente vai acontecer. Tu és o Deus, o nosso Pai, tu és o nosso Deus. Te agradecemos por isso. Obrigado porque pudemos mais uma vez lembrar-nos de que essa história se repete mais uma vez nos dias de hoje, bem como no passado. Foi na vida da tua serva, Senhor. Te agradecemos por esse momento de estudo, por esse momento de edificação, que possa agora ser honrado, Deus, nas nossas vidas, através daquilo que tudo aquilo que ouvimos possa se transformar em algo prático para cada um de nós. Fica conosco. Receba a nossa gratidão, nós assim oramos e muito te agradecemos, ó Pai querido, no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.